Certo dia, uma professora de filosofia da Universidade Federal da Bahia, com o intuito de chegar aos seus alunos do curso de Direito sobre virtudes, plantou na cabeça dos futuros advogados, juízes e afins a semente da discórdia, a discussão do século. O homem nasce bom ou se torna bom? O homem nasce mal ou se torna mal? Essas e outras questões são discutidas no livro de Thomas Hobbes. Para ele, a natureza sombria dos homens é clara. A origem de todas as sociedades, grandes e duradouras, não é a boa vontade mútua que os homens têm entre si, mas sim o medo mútuo que nutrem uns pelos outros. Esse medo mútuo consiste na igualdade entre os homens por natureza, em parte pela mútua vontade de se ferirem, visto que eles têm um apetite pela mesma coisa ao mesmo tempo, a luxúria, surgindo, portanto, inúmeros ciúmes e suspeitas de todos os lados. Esse estado, caracterizado pelo medo geral e recíproco, é também chamado estado de guerra, de todos contra todos, em que os homens têm direito a tudo, mas nada podem usufruir. Daí deriva a busca pela paz, que é a primeira lei da natureza, objetivando a manutenção da sociedade, possível pela instituição de um contrato, no qual o povo cede seus direitos naturais a um governante, o soberano, em troca de direitos civis, da paz e da segurança. Bella tu settore, je notre soccafore, je notre citavore, je la tula tila tua. La spinach o la bouchon, cigarette contepello, si rapish pacaletto, je la tula tila tua. Quanto às leis de natureza, são condições de existência não teóricas, simplesmente ditadas pela razão e sem nenhum significado ontológico, sendo tão somente uma conclusão revestida de utilidade para atingir determinado fim, nesse caso, a sociedade. A lei natural aponta as conveniências ou inconveniências para a realização desse fim último, em oposição ao estado natural de guerra. As leis naturais, na teoria política de Hobbes, servem para fundamentar razoavelmente o poder absoluto do soberano, e com ele, a supremacia do direito positivo. São leis de natureza. 1. Todos devem se esforçar pela paz. 2. Renunciar ao direito de fazer tudo o que se quiser, para fazer apenas aquilo que se quer que os outros façam. 3. Manter os acordos feitos. Essa é a verdadeira justiça. 4. Retribuir todo o bem que fazem a você. Essa é a verdadeira gratidão. 5. Adaptar-se aos outros é a única forma de construir a paz. Cada um é um tijolo nessa construção. 6. Perdoar os arrependidos, porque o perdão é a garantia da paz. 7. Quando alguém pratica o mal, a punição deve ser pensada em vista do futuro, e não apenas como vingança por algo que aconteceu no passado. 8. Não declarar ou demonstrar seu ódio ou desprezo pelos outros, porque todos são iguais. 9. Reconhecer a igualdade por natureza dos outros homens. 10. Os direitos a que cada um aspira devem ser concedidos aos outros. 11. Quando necessitar julgar algum assunto, trate todas as partes com igualdade. 12. As coisas em comum devem ser usadas igualitariamente. 13. O que não pode ser dividido deve ser sorteado. 14.
Os primogênitos têm o privilégio sobre as coisas que não podem ser divididas. 15. Quem medeia a paz não pode ser preso ou subjugado, salvo conduto. 16. Em caso de conflito, procure um juiz. 17. Ninguém pode ser juiz em causa própria. 18. Ninguém pode ser juiz quando seus interesses estão em jogo. 19. O juiz deve ouvir o maior número possível de testemunhas. 20. Pecamos contra a lei de natureza por embriaguez. As leis naturais são também leis morais e leis divinas, justificadas pela Bíblia. Para Hobbes, não é, no entanto, suficiente que um homem compreenda de maneira correta as leis de natureza, a fim de que, apenas por isso, possamos estar garantidos quanto à sua obediência a elas. Para que haja obediência, é preciso um contrato, um poder comum que governe os particulares sobre o medo de castigo. É preciso a representação da única vontade de todos os homens. É preciso um poder soberano. Nos submetemos uns aos outros para garantir a nossa segurança. E a segurança não deve ser providenciada frente apenas a pactos, mas sim por meio de castigos. Surge, assim, a espada da justiça, que se refere ao direito de castigar, e a espada de guerra, a qual se refere o poder de deter o direito de guerra e paz dos outros. As duas espadas pertencem ao chefe em comando, que é responsável por todos os julgamentos em uma cidade. É também função do soberano estabelecer regras comuns para todos, as quais são as leis civis. O soberano detém, por conseguinte, o poder absoluto, que é o maior que pode ser conferido a um homem. Em resumo, são características do poder absoluto: elaborar e revogar leis, determinar guerra e paz, ter conhecimento e julgar as controvérsias, nomear magistrados, ministros e conselheiros. Existe, no entanto, uma diferença entre o rei e o tirano. O rei é aquele que bem governa. O tirano é aquele que não governa. São três as espécies de governo. Monarquia, o governo de um só. Democracia, o governo de um grupo. Democracia, o governo de um povo. Segundo Hobbes, na democracia, há mais pessoas a serem enriquecidas. E também maiores discordâncias. Além disso, outro ponto onde a monarquia difere da aristocracia e da democracia é no fato de que nestas duas últimas, os lugares e datas para deliberação e consulta aos negócios devem estar previamente determinados.
O monarca, uno por natureza, sempre está capacitado a exercer sua autoridade em qualquer tempo. A autoridade de um pai para com seus filhos é tal qual a autoridade de um monarca para com seus súditos. Os filhos varões têm proeminência sobre as filhas, pois estão mais aptos à administração dos maiores negócios, especialmente da guerra. Posteriormente, isso se tornou um costume e nunca foi contestado. Ainda que Hobbes acredite na monarquia como a melhor forma de governo, há pessoas que discordam. O soberano tem direitos, mas também deveres: garantir a paz, a segurança, a conservação da vida e o provimento dos meios necessários à felicidade. Cumprindo esse dever, o governante vê-se livre de qualquer outro. Não cumprindo, o pacto entre governante e governado está quebrado. Não há segurança, no entanto, sem punição. Quando não há punição definida para certo crime, cabe ao governante aplicar uma pena visando um bem futuro, não um erro passado. A lei está relacionada à obediência às ordens do soberano, não porque o conteúdo das leis importa particularmente para os súditos, mas sim porque foi algo decidido pelo soberano. Quando não há lei civil, o homem se encontra em pleno estado de guerra. Diz Hobbes que o estado de natureza, isto é, de liberdade absoluta, como é o daqueles que nem governam nem são governados, é um estado de anarquia ou de guerra, que os preceitos pelos quais se evita tal estado são as leis de natureza. Que uma cidade, entende-se necessariamente que uma cidade de cristãos e uma igreja são exatamente a mesma coisa? A matéria de uma cidade e de uma igreja é a mesma, ou seja, a cidade é constituída pelos mesmos cristãos? Enfim, a cidade não pode existir sem o poder supremo. E que é preciso obedecer simplesmente aos que exercem o poder supremo, ou seja, em tudo aquilo que não repugne os mandamentos de Deus. De modo que, para o completo conhecimento das leis civis, é necessário saber quais leis ou ordenamentos de Deus. De posse desse conhecimento, a obediência é mais aceita do que todos os outros sacrifícios, sendo, ao lado da fé, requisito fundamental à salvação. Pecam, e a ideia de pecado é um instrumento de manipulação, os súditos se violam as leis de natureza, se violam as leis ou mandamentos da cidade naquelas matérias que se referem à justiça, se não adoram a Deus. Deus, que realizou seus pactos com os homens através de Adão e Eva, de Abraão e do Senhor Jesus Cristo. Se considerarmos o direito do reino nos tempos dos herdeiros de Abraão, residia no sumo sacerdote ao mesmo tempo o poder civil supremo e a autoridade para interpretar a palavra de Deus. Assim, estes dois poderes, de todo modo, escreve Hobbes, continuam até aqui inseparáveis. Est iocundum o virgines, modo con gaudete vos juvenes, totus floreo. Iam amore virginali totus arreo.